Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos continuar nossa aula aí de modelos atômicos, mas antes de prosseguirmos, gostaria que vocês se inscrevessem no canal e compartilhassem também, pedissem a seus amigos para se inscrevessem, não custa nada e ajuda bastante. Vamos retomar os estudos sobre os modelos atômicos. Vamos falar um pouco sobre a teoria de Dalton, de Thomson e de Rutherford. Lembrando, pessoal, que as ideias de constituição da matéria, ou seja, do átomo, surgiram lá na Grécia Antiga, por volta de 400 anos antes de Cristo, a partir principalmente de Demócrito e Leucipo. Lembre-se que Demócrito era discípulo de Leucipo, né? No entanto, o átomo só recebeu o devido fato, devida atenção, após Dalton começar a estudá-lo. A teoria atômica de Dalton foi fundamental importância para o desenvolvimento atômico, servindo de base para que outros cientistas conhecessem o átomo e suas características. Esse modelo era conhecido como modelo de bola de bilhar, ou seja, era um modelo que tinha o formato de uma esfera maciça e indivisível. A teoria atômica de Dalton foi baseada em experimentos, mas nenhum desses experimentos conseguiu revelar o átomo claramente. Por isso, Dalton denominava o átomo como a menor partícula da matéria. A teoria de Dalton representa muito mais postulado do que comprovação. Vejamos alguns deles. Todas as substâncias são formadas por pequenas partículas, denominadas átomo. O átomo de diferentes elementos tem diferentes propriedades, mas todos os átomos de mesmo elemento são exatamente iguais. Um outro postulado é: os átomos não se alteram quando formam componentes químicos. Outro postulado: os átomos são permanentes e indivisíveis, não podendo ser criados nem destruídos. Observe que Dalton ele dizia que o átomo ele não poderia ser dividido em hipótese nenhuma e nem destruído. Um outro postulado: as reações químicas correspondem a uma reorganização dos átomos. Utilizando o modelo de Dalton, podemos compreender uma substância simples, isto é, aquela que possui ou é formada apenas por um único elemento. Temos aí uma substância simples. Ela é formada por essas duas bolinhas pretas que representam o mesmo elemento químico, essa representação do átomo de Dalton de uma substância simples. Em uma substância composta, temos átomos de características diferentes, ou seja, são átomos diferentes. Observe que eu tenho uma bola azul e outra esverdeada. Essas duas bolas esverdeadas aí são dois átomos iguais e essa bolinha azul maior é um outro átomo, ou seja, é uma substância composta. Lembre-se que substância composta são aquelas substâncias que são formadas por elementos diferentes. Um exemplo disso é a água. Se nós pegarmos essas duas, a substância simples e a substância composta, e misturarmos ela, nós vamos ter uma mistura. Ou seja, a mistura é a união de duas ou mais substâncias diferentes. Por intermédio da teoria atômica de Dalton, é simples. Basta colocarmos duas moléculas diferentes em um mesmo recipiente. E aí nós vamos ter uma mistura. Essa é a representação de Dalton. Depois de Dalton, nós vamos com Thomson. O modelo atômico de Thomson foi o primeiro a dizer que o átomo era divisível. Observe que Dalton dizia que o átomo era indivisível e agora Thomson está dizendo que o átomo é divisível sobre os raios catódicos. Ou seja, Thomson ele começou a estudar os raios catódicos e descobriu os elétrons. Por isso, Thomson é conhecido como o pai do elétron. E o seu modelo é conhecido como modelo pudim com passas. Por quê? Porque parece um pudim
essa massa do pudim toda de pasta positiva e as parças seriam os elétrons. Vamos ver um pequeno vídeo sobre isso. No século XIX, inúmeros cientistas pesquisavam o fenômeno de condução de eletricidade nos gases. Em sua grande maioria, as pesquisas envolviam a aplicação de alta tensão em tubos de vidro preenchidos por gases e providos de terminais em suas extremidades, denominados ânodo e cátodo. Por meio de um amperímetro ligado ao experimento, era possível verificar que, dependendo da pressão no tubo, da distância entre os eletrodos e da diferença de potencial existente entre eles, os gases conduziam corrente elétrica. Durante a execução dos experimentos, os cientistas perceberam um fato inesperado. A corrente elétrica era indicada no amperímetro mesmo quando havia somente gás rarefeito dentro do tubo. Querendo descobrir por que esse fenômeno ocorria, no ano de 1875, o físico e químico William Crookes construiu um tubo curvo, produziu certo grau de vácuo em seu interior e aplicou alta tensão em suas extremidades. Ao fazer isso, ele percebeu que uma determinada região do tubo apresentava uma luminescência esverdeada, aumentando o vácuo dentro do tubo para um valor em torno de 10 a menos 2. Visualizou apenas uma mancha luminosa na parede do tubo oposta ao cátodo. Crookes concluiu que esta luminescência era algum tipo de radiação que partia do terminal negativo, indo em direção ao terminal positivo. Essas radiações foram denominadas de raios catódicos. No entanto, Crookes não conseguiu determinar a natureza das mesmas. No ano de 1897, o inglês J. J. Thomson realizou novas experiências que o levaram a concluir que os raios catódicos se propagavam em linha reta, pois, se um objeto for colocado na sua frente, é criada uma sombra simétrica na parede da ampola. Os raios catódicos, ao baterem em uma ventoinha mecânica posicionada dentro do tubo, a faziam girar. Então possuíam massa e, consequentemente, eram matéria. O feixe de raios catódicos era atraído por um campo elétrico positivo. Portanto, os raios catódicos possuíam carga negativa. Depois de vários experimentos, J. J. Thomson também conseguiu determinar a relação entre a carga e a massa dessas tais partículas, sendo este valor 1,7 vezes 10 elevado a menos 11. Thomson é considerado o descobridor do elétron, porque lançou a hipótese de que esses corpúsculos negativos eram partículas subatômicas, estando presentes em todos os átomos, e sendo, portanto, constituintes universais de toda a matéria. Diante de sua descoberta, Thomson propôs uma representação do átomo como uma grande esfera positiva incrustada por pequenas esferas negativas, que seriam os elétrons. Então observe que, com a descoberta dos elétrons, Thomson sugeriu que os elétrons eram constituídos da matéria, ou seja, toda a matéria continha elétrons. Mas aí vem outro cientista chamado Rutherford e ele quis ver essa teoria de Thomson e fez um experimento. O nome do seu experimento é bombardeamento das lâminas de ouro. Então ele pegou aí
o polônio, que já foi descoberto por Marrier, e começou a bombardear os raiozinhos que saíam do polônio. Eram partículas positivas, partículas alfas, e elas começavam a atravessar a lâmina de ouro como se não houvesse nada, se não tivesse nada por ali. E ao redor dessa lâmina de ouro, ele colocou sulfeto de zinco, aqueles papel filme, para poder observar o que estava acontecendo. Então, o que foi que ele observou? Ele observou que a grande maioria das cargas, ela atravessavam a lâmina de ouro, como se nada tivesse ali. Pequenas cargas eram desviadas e outras cargas não conseguiam atravessar. Como ele conseguiu explicar isso? Ora, simples. Ele chegou e disse: olha só, os raios positivos, quando batem na lâmina de ouro, eles atravessam ela completamente porque é um grande espaço vazio entre elas. Elas vão se desviar porque nessa lâmina de ouro existe uma pequena massa que ele chamou de núcleo. Então, quando a partícula positiva encostava nesse núcleo, já que esse núcleo também era positivo, havia desvios. Mas, Marcelo, como é que a partícula chegou a voltar? Porque teve partículas que pegou de frente o núcleo. Então, ela ricocheteou, ela voltou à sua fase normal. Ela voltou, ela não conseguiu atravessar. Então, Rutherford começou a dizer que o átomo, então, ele tinha um grande espaço vazio e a única massa que existia no átomo era justamente esse núcleo. Com esse experimento, então, Rutherford pôde provar que o átomo é um enorme vazio e tem um pequeno núcleo de carga positiva e possui elétrons. Lembre-se que os elétrons que Thomson comprovou a sua existência não desapareceu, certo? Os elétrons, então, vão ficar fazendo esses movimentos ao redor do núcleo. Aonde? Na eletrosfera. O modelo de Rutherford então surgiu então com o nome de modelo planetário. Por quê? Porque o Sol é como se fosse o núcleo e os planetas que se movimentam ao redor do Sol seriam os elétrons. Eu espero ter ajudado aí, pessoal, um pouco na compreensão desse assunto e até a próxima aula. Fica com Deus e até mais.